e perguntar quem que nunca, né, estando numa situação de instrutor, ou até às vezes até mesmo como aluno, aprendeu algo ou passou algum conhecimento e logo após alguns minutos, né, fez uma pergunta para alguém sobre aquele assunto e a pessoa só soube responder, não lembro. Esqueci, né? Até usei aqui fiz uma brincadeira aqui, usei a Dory, né? Para quem não conhece aí do desenho do Procurando Nemo, que é bem divertido. Quem não conhece, assista aí com os filhos ou assista você mesmo, porque é bem engraçado. Que é um personagem que tem esquecimento, né? Porque isso acontece muito, né? A gente tem alguns fatores que fazem com que esse esquecimento aconteça, tá? O momento atual que a gente vive, isso é algo que a gente vem discutindo já há vários webinars, né? A gente falou muito sobre isso também no nosso conference, sobre as novas gerações, a forma como a gente consome conteúdo, né? A gente tem atualmente muitos estímulos ao nosso redor para desviar a nossa atenção, né? E isso faz com que a gente muitas vezes não consiga ter a concentração necessária para reter a informação. Eu estou vendo aqui várias pessoas aqui, a Ellen comentou, poxa, isso é muito comum, né? A Flávia também é muito comum. Realmente, é muito comum. Até a Nay estava falando aí sobre, na abertura, sobre ela dar treinamentos, enfim, aqui como nossa gestora de marketing, e eu confesso que tem que fazer a meia-culpa aqui, que eu sou um desses aí que talvez em algum momento eu falo, logo depois do treinamento eu olho para ela e digo assim, ó, poxa, não lembro disso, né? Confesso. Mas além, né, desse nosso cenário atual que a gente vive, pessoal, que faz com que a gente tenha dificuldade em manter a concentração em algo, tem outros fatores também que influenciam nisso, né, que fazem com que a gente não consiga reter toda a informação. É óbvio que ninguém imagina que vai ser feito um treinamento e ao final desse treinamento todo mundo vai reter 100% das informações. Mas tem uma teoria, né, que é a teoria da curva de esquecimento, que traz alguns números que eu particularmente acho impressionante, tá? Essa teoria é uma teoria do filósofo alemão Hermann Ebbinghaus. Ela é do final do século XIX, então ela já tem bastante tempo, mas até hoje ela é considerada, né, na hora de ser feitos estudos científicos. E como é que funciona? Essa teoria ela é uma representação gráfica entre o tempo que as informações ficam armazenadas após a aprendizagem. E quando a gente olha esses indicadores, olha só, 20 minutos após a aprendizagem, 42% do aprendizado foi perdido, né? 24 horas após, 67% do aprendizado foi perdido. É assustador pensar nisso, né? Que após tão pouco tempo, a gente já consiga perder tanto as informações, né, que foram passadas. E uma coisa muito legal aqui é a forma como o Ebbinghaus fez esses testes, tá? Ele, na época lá, então a gente está falando do século XIX, assim, isso ainda tinha muito a evoluir, né? Mas ele estava muito intrigado com essa questão da memória e como que as informações eram esquecidas, e ele fez um experimento rigoroso, né? Só que a grande preocupação dele é que fatores externos influenciassem, né, nessa pesquisa. Então, para isso, o que ele fez? Ele se tornou a cobaia do próprio experimento dele. Então, ele criou um experimento onde ele iria decorar ali uma série de sílabas e de informações, e em seguida ele iria pegar e tentar lembrar e ir monitorando de quanto em quanto tempo ele lembrava daquelas informações. Agora, vocês imaginam, pessoal, quando ele fez esse teste, ele estava totalmente concentrado nisso, e esses foram os indicadores ali que ele conseguiu alcançar. Você imagina, então, uma pessoa que está recebendo um treinamento, né? E hoje é muito comum a gente estar, muitas vezes, principalmente se a gente fala de um treinamento, eu vi que alguém comentou de um treinamento aí quando ele é feito de forma online, né? Então, muitas vezes a pessoa está no treinamento, ela está respondendo uma mensagem do colega, ela está respondendo um e-mail, quer dizer, ela está fazendo, ela tem vários estímulos ao redor dela, né? Então, você imagina, se focado, ele já chegou nesses números, imagina alguém que não está com a concentração. É assustador, né? Imaginar isso, né? O quanto isso pode impactar. E essa pesquisa da curva de esquecimento, ela trouxe alguns insights valiosos lá na época, principalmente mostrando que a repetição pode ser um fator que vai ajudar na retenção das informações.
Isso é muito legal. Essa pesquisa ela foi sendo aprimorada ao longo do tempo e também mostrou que, na verdade, esses números eles podem variar de pessoa para pessoa, tá? E além disso, também eles podem variar de acordo com a forma como as informações são passadas, né? Esse é um outro ponto muito importante. Eu vi aqui que alguém comentou aqui, passou aqui, falou, poxa, às vezes as pessoas usam um vendaval de informações, né? E às vezes é verdade, né? Muitas informações, quer dizer, a gente não consegue muitas vezes assimilar todas elas. Então, isso também pode ser um fator muito importante, tá? Outra pessoa que eu vi que comentou que é assustador, e realmente, né, a gente pensar aí do quanto do que a gente aprende é perdido ao longo do tempo é assustador. E é para isso que a gente está aqui para falar sobre storytelling, pessoal. Falar esse link de como o storytelling vai poder ajudar a fazer com que as pessoas percam menos informações. Esse é o nosso objetivo, né? Como é que o storytelling vai poder fazer essa ponte e fazer com que as pessoas percam menos informações, tá? Voltando aqui só para a gente encerrar sobre curva de esquecimento, no nosso blog do Twigo tem um conteúdo bem legal sobre isso. O pessoal vai estar compartilhando depois aí no chat com vocês. Então, quem quiser acessar lá, conhecer mais sobre curva de esquecimento, entender como é que isso tudo funciona, acessem lá, porque é um conteúdo bem bacana, tá? Mas vamos lá, pessoal, vamos entender então um pouco como é que funciona o nosso cérebro e como é que a storytelling pode agir para fazer com que a gente consiga reter mais informações, né? Para que vocês consigam fazer com que quem está aprendendo com as informações que vocês estão passando consigam sair dos treinamentos com o maior número de informações retidos. Antes de mais nada, eu queria ler uma frase para vocês, que eu acho uma frase muito bacana, é de um autor norte-americano, um escritor, e fala: ficamos mais velhos, mas não mudamos. Tornamo-nos mais refinados, porém, no fundo, continuamos sendo como quando éramos crianças, pequenos. Criaturas que esperam ansiosamente que lhes contem outra história e mais outra história. Olha que legal, pessoal. Eu gosto muito dessa frase, porque ela fala muito sobre nós, né, enquanto ser humanos. O ser humano ele é ávido por histórias, tá? O que a gente costuma fazer nas nossas horas de lazer? A gente costuma assistir um filme, a gente costuma assistir uma série, a gente lê um livro, né? Tudo isso são histórias, correto? Quando a gente se reúne com a família, ou se a gente se reúne com os amigos, aí quem gosta de tomar um chopp, de conversar, se reúne numa mesa para conversar, o que está acontecendo ali normalmente? São histórias, né? Então, assim, a gente vive de histórias. Por que na hora de a gente fazer um treinamento, a gente não vai querer histórias? Né? Seria muito contraditório, né? Então, por que a gente vai querer um treinamento monótono, ainda mais se a gente está falando de temas complexos, né? Por que a gente ia querer que isso fosse passado de uma forma que não fossem histórias, né? Inclusive, eu sempre costumo dizer, a gente conhece nos nossos meios aí informais pessoas que são grandes contadores de histórias, às vezes a gente até fala assim, não, deixa tal pessoa falar porque ela contar a história, porque essa pessoa conta muito bem a história e vai ficar muito bom. Então, isso é natural. E eu queria trazer essa reflexão para que a gente sempre lembre disso, né? Que é uma característica da natureza humana gostar de histórias, tá? Claro que tem alguns fatores aí de como a gente recebe as informações para que façam com que a gente goste das histórias, e eu vou falar um pouquinho disso agora, mas é importante que vocês gravem muito bem essa informação, tá? As pessoas gostam de escutar histórias, então vocês precisam e podem usar as histórias nos treinamentos de vocês. Eu vi que teve uma pessoa até que comentou ali, no, antes aqui no webinar aqui da palestra da Luciana, sobre quando as pessoas usam histórias em excesso, ou enfim, não sabem a forma, perdem um pouco a mão, né? Isso é um ponto bem importante também, tá? E eu vou comentar sobre isso depois. Mas história, ela tem que ser relevante, ela tem que ter um porquê, né? Tá? Então, isso é um fator bem importante mesmo, tá? Pessoal, até aqui, estou tentando acompanhar um pouquinho aí o chat com vocês. Faz sentido o que eu estou falando? Estão gostando do conteúdo? Ó, eu vi aqui a Maria Carolina comentou, por isso stand-up faz tanto sucesso. Verdade, né? O que é o stand-up? Ele nada mais é do que uma contação de histórias, né? Então é alguém ali que chega
e começa a contar histórias e, enfim, as pessoas se envolvem, elas dão risada, elas se divertem. Então, normalmente, o público que está assistindo um stand-up, ela não tira o olho do apresentador, do comediante, né? Porque realmente ele consegue reter a atenção das pessoas. Então, isso vai ser muito importante também, tá? Legal, bastante pessoal elogiando aí, fico feliz que vocês estejam gostando. Mas vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho agora como o nosso cérebro aprende. E aqui, pessoal, é claro que eu não sou um cientista, não sou um especialista em cérebro humano, né? Não vou me aprofundar nesse tema, mas eu quero trazer uma visão superficial que vai ser importante para vocês que trabalham em treinamento e desenvolvimento, a entender um pouco como é que as pessoas absorvem conhecimento, para que vocês possam usar isso a favor de vocês. Usar isso como uma ferramenta para vocês conseguirem cada vez mais ter pessoas saindo dos treinamentos que vocês oferecem com mais conhecimento, tá? E a forma que vocês vão usar isso, a ferramenta pela qual vocês vão fazer com que as pessoas retenham, vai ser o storytelling. Então é aí que entra essa história aqui de como a gente está construindo essas informações para vocês. Bacana? Como que o nosso cérebro aprende? Ele aprende através de conexões, tá? São conexões neurais. Então, assim, falando de forma bem simples, o nosso cérebro, ele faz novas conexões e fortalece as conexões existentes, né? Então, a aprendizagem é assim, a gente recebe um conteúdo de um lado, ele se conecta com outro conhecimento nosso, né? A gente forma novas conexões e vai fortalecendo conexões ao redor. A forma como a gente recebe essa informação vai impactar muito, né, em como a gente vai fortalecer aquele conhecimento, aquela retenção. Então, pense assim, se uma informação ela chega de uma forma reta, direta para nós, né, e cria uma conexão específica, a chance daquela conexão se romper e se perder é muito grande, né? Agora, quando a gente cria várias conexões ao redor de uma informação nova, pode ser que se rompa uma informação, uma conexão, mas outras vão se manter. Faz sentido para vocês, pessoal? É como se fossem os elos de uma corrente. Quando você cria vários elos, né? Se uma das correntes estourar, tem outras ao redor que fazem com que aquela informação continue lá, né? Que ela seja retida, que ela fique presa lá dentro, tá? Então, esse que é o poder do storytelling. É aí que entra a aprendizagem, né? A gente fala muito, tem um termo que a gente diz que é a aprendizagem por associação, que é quando a gente começa a associar várias informações umas às outras, tá? Então, é isso que a história tem poder, ela tem poder de fazer a gente ir associando várias coisas umas às outras. E eu trouxe aqui uma imagem para tentar exemplificar isso para vocês, né? Olha aqui, eu trouxe uma imagem de um cérebro humano com várias conexões, e ali em cima também tem várias conexões entre si. Agora imagine, pessoal, se você pegasse um novo pontinho ali e ligasse somente a um outro ponto, né? Ficaria uma única conexão e ela poderia se perder a qualquer momento. Agora, quando você cria uma história, você cria vários pontos de conexões com vários outros pontos que estão no seu cérebro. Então, é isso que a história ela vai te propiciar. Informações, elas deixam de ser conectadas de forma simples para ela ser conectada através de vários canais, né? Então, o que a história vai criar na cabeça de alguém que está escutando um treinamento? Vai fazer a ativação de conhecimentos prévios. Então, quando você conta uma história, você vai ativar áreas prévias, né? De quem está escutando, de quem está aprendendo. Você vai fazer a organização do conhecimento. Isso é algo muito interessante e também tem a ver com a questão de um armazenamento eficiente. Tá? Como é que funciona isso? Vamos pensar que o nosso cérebro lá tem vários lugares com várias informações. Quando você conta uma história, você cria um cenário, você cria um vínculo, você tem personagens, enfim, todas essas características que fazem parte do storytelling, né? Quando você começa a construir tudo isso, e daí por isso que é importante, pessoal, aquilo que a gente falou antes ali, que foi falado ali no webinar da Luciana, que alguém comentou de falar, poxa, mas tem gente que
perde a mão na hora de contar a história? A pessoa normalmente perde a mão porque ela não aplicou as técnicas corretas, né? E simplesmente foi colocando um monte de história como se aquilo fosse suficiente para ajudar as pessoas a aprender. E não é assim. A história ela tem o objetivo de criar conexões, né? Então, se ela não cria várias conexões, ela dá essa percepção do tipo, poxa, eu estou colocando uma história aqui no meio, mas não faz muito sentido, né? A história pela história, né? Então, quando você tem esse conhecimento organizado, você começa a armazenar ele num determinado local, junto com outras informações que fazem sentido também. Eu tenho um exemplo muito legal para comentar com vocês, que é até nosso aqui da empresa, que é a palavra Twigo, né? A palavra Twigo é uma palavra um pouco diferente, assim, não é uma palavra tão comum, né? E logo que eu entrei na empresa, eu queria muito poder gravar esse nome, né? Porque, claro, eu queria falar o nome de forma correta, eu não queria errar, né? Eu estava conhecendo a empresa ainda. E daí poxa, fiquei pensando como é que eu ia lembrar o nome da empresa, enfim. E daí eu lembrei, eu gosto muito de carros, né? E daí eu lembrei que tinha um carro que tinha um nome parecido, era Tigo, né, o nome do carro. Daí eu falava, Tigo é um nome parecido, como é que é mesmo o nome? Twigo, Tigo. Eu conseguia fazer essa ligação e, por incrível que pareça, essa associação que eu fiz ali, através dessas conexões, me ajudou a lembrar do carro e logo em seguida lembrar do nome da empresa, né? Então, é uma história bem simples aí, mas bem bacana para entender um pouco como é que isso pode funcionar, essas associações, quando você vai buscar na memória, né? Depois eu tinha um outro problema, eu tinha que descobrir se era com I ou com Y, né? Até eu vejo, às vezes, o pessoal escreve no chat ali com I, outros com Y, né? O correto é com Y. E às vezes eu ficava pensando, poxa, como é que é? Aí eu lembrava, não, eu sei que é com uma palavra, com uma letra mais complicada. Então, entre I e Y, a letra mais complicada é Y. Então, aos pouquinhos, eu fui me adaptando até que aquilo virou algo que eu já tinha registrado na minha cabeça e eu sabia muito bem.